Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje: lockdown e caos. Olha, tema quente, hein? Lockdown e caos. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, vamos primeiro explicar o que é a palavra lockdown, porque é uma palavra em inglês, é um termo em inglês que nem todo mundo tem a obrigação de saber o que significa e está sendo muito divulgado aqui no Brasil. Lockdown é esse confinamento, é essa quarentena que a população do Brasil viveu mais intensamente há pouco tempo, mas que, olha o que está acontecendo. Em alguns países da Europa já voltou. Olha o que está acontecendo. Então, em alguns países da Europa, o lockdown voltou, o confinamento, a quarentena voltou, nos moldes semelhantes aos que já foram feitos. E eu estou me baseando para falar hoje desse novo lockdown europeu na reportagem de capa do jornal New York Times de ontem, 29 de outubro de 2020. A matéria se chama "Uma Europa cuidadosa é forçada novamente a fazer o confinamento". Então, melhor pronúncia, a wary Europe is again forced to lock down. A wary Europe is again forced to lock down. Vamos falar o que está acontecendo pelo mundo, pela Europa e o que nos toca, o que pode nos trazer algumas reflexões muito importantes. Na França, a partir de hoje, sexta-feira, 30 de outubro, há um lockdown, um confinamento em todo o país. Então, foi uma medida do Macron para todo o país. Apenas as escolas e os serviços e comércios essenciais permanecerão abertos, o resto fecha tudo. O restante das atividades fecharão em toda a França, até 1º de dezembro. Lembra dessas datas, quando havia no Brasil? Eles diziam até tal data, depois renovavam. Então, é um mês aproximadamente, mas ninguém sabe se não vai ser renovado. Na Alemanha, o que está acontecendo? O novo lockdown fechará restaurantes, bares e academias por um mês. A Espanha entrou novamente em estado de emergência. E eu vou falar muito do que está acontecendo na Itália, para que a gente pegue isso como exemplo e tenha algumas reflexões muito importantes. Na Itália, os restaurantes e demais estabelecimentos, todos os estabelecimentos, devem fechar às 18 horas, fecha tudo às 18. Né? Bares, restaurantes, demais estabelecimentos. Você imagina para um bar, para um restaurante, o que é isso? Bom, agora, quem lê essa reportagem do New York Times acredita que são medidas normais. Né? Então, eles estão preocupados com a saúde da população. Para se cuidar da saúde da população, etc. Vamos olhar mais de perto para ver o que realmente está acontecendo. Verificando mais de perto a situação, veremos muitos fatos estranhos acontecendo, que merecem pelo menos a nossa reflexão. Vejamos o que está acontecendo na Itália, por exemplo. A população da Itália, então são pessoas da população, muitos estão saindo na rua e gritando desesperados, gritando aflitos, né? O seguinte: chega de restrições, chega de lockdown, liberdade, liberdade. Aí você pode dizer assim, não, André, são extremistas, né? Principalmente quem acredita muito nas informações da grande mídia,
vai me dizer assim: André, que é isso? Para de dar bola para isso. São grupos radicais que não aceitam as medidas de proteção. Será? Ou será que são pessoas da população desesperadas com a situação atual da Itália? Então, chega de restrições, chega de lockdown, liberdade, liberdade. São pessoas que saem na rua gritando esses slogans. E na minha visão, não por serem radicais, nem por serem desequilibrados, nada disso. São pessoas aflitas, desesperadas com a situação da vida delas. Algumas pessoas dizem assim: estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado com a minha pobreza, eu estou preocupado com o meu desemprego. Então, são grupos radicais que não aceitam as medidas de proteção? Será que é isso? Ou, na verdade, são pessoas aflitas, desesperadas, querendo de volta a liberdade perdida? Vou trazer outros fatos que estão acontecendo na Itália e em outros países europeus, sempre no sentido de pensarmos, refletirmos e questionarmos. Com essas medidas recentes, então, aumentou muito a quantidade de suicídios. Então, temos mais suicídios na população italiana. Desemprego, mas é claro, na economia fechando, muito desemprego. Falências, é claro, economia fechando, muitas falências. Pobreza, miséria. E quando eu falo em miséria, são pessoas que não veem mais formas de ter recursos mínimos, né? Desespero. Aí você pode dizer assim: não, André, na Itália não existe miséria. Existe. Existem refugiados, existem imigrantes e existe uma população mais pobre na Itália, sim. Então, temos, no caso, miséria também. Desespero, muitas pessoas desesperadas com essas novas medidas. Depressão, aumentando muito o número de pessoas deprimidas e que não vem mais saída agora nesse momento, e outros males. Então, tudo isso, se olharmos mais de perto, é o que está acontecendo com a população italiana. Será mesmo que esse povo que sai na rua está exagerando quando pede mais liberdade e pede também um basta com relação a essas medidas? Será que eles estão exagerando? Será que eles perderam o bom senso? Ou eles estão aflitos? Ou eles estão angustiados? Ou eles estão buscando uma forma de até sobreviver? Então, será mesmo que o povo está exagerando quando pede mais liberdade e pede também um basta dessas medidas? Segundo depoimentos de algumas pessoas da população italiana, estas medidas se tornaram mais letais ou mortais do que o próprio vírus. Então, essas medidas matarão mais pessoas do que o próprio vírus. Por quê? Aumentando o número de suicídio e de várias pessoas se suicidando, aumentando o número de depressão, aumentando o número de pessoas que começam a não ter recursos, nem para si, nem para suas famílias. Então, aumenta o desespero, aumenta a aflição, aumenta a dificuldade de se lidar com os problemas. E olha o detalhe. Veja se isso é democracia ou é outra coisa, ou é ditadura. Na Itália, se você estiver caminhando ou circulando, eu estou dizendo nesse momento que está acontecendo na Itália agora, se você estiver caminhando ou circulando com um veículo, das 10 da noite às 5 da manhã, você precisa ter um documento que explique o porquê da sua saída. Senão você vai ser autuado, a pessoa será autuada pela polícia e autoridades e terá grande dificuldade em deslocamentos futuros, precisará se justificar diante da polícia, das autoridades. Então,
espera um pouquinho, isso aqui é democracia? Isso aqui é liberdade? Não está parecendo um regime totalitário? Não está realmente parecendo que as pessoas estão perdendo a liberdade? E essas pessoas que saem na rua gritando liberdade, liberdade, não têm um pouco, pelo menos, de razão? Vamos ver de perto o que está acontecendo, né? Vibe Mundial 95,7.